Fala, Dev, tudo bem com você? Se não tiver, vai melhorar, viu? Bom, nessa aula de hoje a gente vai ver classes em ECMAScript 6. Diferente do ECMAScript 5, né? É, nesse, no JavaScript anterior, aqui realmente já tem um conceito de classe mais parecido com as outras linguagens de programação, usando a palavra class e tudo mais. Então já deixa seu like aí, já compartilha depois e vamos lá. Bom, beleza. Como que a gente cria uma classe? Class, nome da classe, aqui no caso eu vou colocar triângulo, abre e fecha parênteses, e nós já criamos nossa classe. Beleza. Agora, no JavaScript, a gente vai criar o nosso método construtor. É a palavra-chave construtor. Diferente de outras linguagens, não tem poliformismo de construtor. Então, o construtor é único. Então, em um triângulo, a gente, para fazer a maioria dos nossos cálculos, a gente vai precisar de base e altura. Beleza, esse é o nosso método construtor. Métodos diferentes da maioria das linguagens que você declara antes e normalmente em cima, por exemplo, var, base, ele não entende isso. Se você já quiser utilizar o método, basta você usar a palavra this.base, por exemplo. Então você já vai ter a base. A altura. Recebe a altura. Só que aqui eu vou colocar o this. Beleza. Enfim, já criamos nossa classe, triângulo. Agora nós vamos usá-la, né? Como que a gente usa? Let, por exemplo, T de triângulo recebe new, operador, né? New, triângulo, e passa os parâmetros do construtor. Você pode não passar, quanto pode passar, né? Funciona como uma função mesmo. No caso aqui eu vou colocar 5 e 2. Beleza. 2 e 5, só para ficar um triângulo mais bonitinho. Joia. Como que a gente acessa, no caso, os atributos, né? T ponto, aí já vai ter os atributos. E nesse momento também os métodos. Então eu vou dar um log aqui, t.altura, t.base. Na hora que eu executar, nós vamos ter mostrando 2 e 5. 5 e 2, na verdade, né? Beleza. Então, essa é a primeira forma da gente declarar uma classe. E a mais comum, né? Dentro da orientação objeto. No JavaScript também, nós temos o que a gente diria de expressão de classe. É a forma como que a gente declara uma classe. Então, vou apagar esse exemplo aqui. Então, vamos criar uma outra classe, tipo triângulo, só que dessa vez vai ser dessa seguinte forma. Var triângulo vai receber class e o resto basicamente é a mesma coisa. Constructor, base. Vou até copiar e colar porque é a mesma coisa. Então, joia. Vou excluir aqui. Var let t recebe new triângulo. Só que dessa vez ele não vai se comportar, pelo menos no Visual Studio Code, como normalmente uma classe, mas o símbolozinho, né, vai ser como se fosse uma variável, mas ele é uma classe. 2,5 log t.altura, t.base. Então você viu que a forma que ele vai se comportar vai ser a mesma. 5 e 2. Beleza, esse seria o tipo de classe sem nome, né?
E agora também, da mesma forma, uma classe que seria nomeada. Vou copiar o construtor, da mesma forma, e beleza. Por exemplo, var triângulo vai receber class, só que agora a gente nomeia ela aqui, triângulo. Seria um tipo também de como declarar uma classe. E as operações da mesma forma, let t recebe triângulo, receber, new, triângulo, 2 e 5, log de t ponto altura, vírgula t ponto base. Da mesma forma, a diferença entre as três é a forma de escrita. A primeira é o padrão clássico, a segunda é a forma sem nome e essa terceira é a forma nomeada já atribuindo a variável. O que você vai usar? O que você quiser. Beleza. O que acontece? Também tem uma coisa muito importante antes de eu, de certa forma, encerrar, né? Você não pode fazer como função em JavaScript. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Log. Criar uma função aqui embaixo. Function. MSG. Return. Olá, mundo. Por exemplo. E chamá-la em cima. Você pode fazer isso. Nossa, é meg. Tá, mas enfim. Isso o JavaScript entende. Na hora que ele chegar nessa linha aqui, ele vai procurar no código por uma meg e já retornar. Só que, já em classe, por exemplo, se eu fazer isso aqui e inverter, ele já vai dar erro. Ele tem que... a classe tem que existir primeiro para depois eu usá-la. E ela não tem o mesmo comportamento que uma função. Beleza? Entendeu? Entendido? Então, vamos lá, né? Espero que você tenha gostado, né, dessa introduçãozinha à classe. Na próxima aula a gente já vai ver métodos e alguns complementos aí a respeito de classe. Até a próxima. Tchau, tchau.